como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quanto pleiteia com os inimigos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como os rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoa desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Verás os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Aleluia! Graças a Deus. Falando do culto de família, irmãos, nesse salmo em que acabamos de ler, eu quero começar aqui: se o Senhor não edificar a casa. Esse salmo é muito conhecido de todos os irmãos aqui, que eu creio, mas nós começamos aqui nessa noite por falar de culto de família. Eu quero falar sobre a casa, porque quando nós lemos aqui dá a impressão de que seria o Senhor edificar uma casa, seria o Senhor guardando a cidade, é o que nós pensamos. Mas se nós decorrermos nesse salmo, como nós decorremos os dois, nós vamos ver que o Senhor está falando de casa. E casa fala de família. E culto de família fala de família. Então nós vamos estar decorrendo sobre casas. Casas aonde se encontra geralmente o pai como líder ali, a mãe como líder ali, e fala de família. O que é uma casa? Todos aqueles que moram ali, dentro daquelas casas, nós cremos que são pessoas, falando aqui para crente, dirigida. São casas construídas por Deus. A casa aqui dá a impressão de famílias. E no decorrer nós vamos começar falando de casas, que foram o quê? Edificada pelo Senhor. Casas que foram, casas que são edificadas pelo Senhor. Porque a Bíblia vai falar, onde nós acabamos de ler aqui, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então nós vamos ver se na minha casa, na sua casa ali, se nós não estivermos com o Senhor, para que o Senhor possa ali ser o Senhor daquela casa ali, aquela casa ela vai começar a desfalecer. E nós podemos estar discorrendo na Bíblia aqui, onde nós começamos a ver que desde o início, Deus conta com família, Deus conta com lar, Deus conta com famílias cheias, famílias edificadas, famílias crescidas no seu poder. É o que nós lemos nesses dois salmos aqui. E nós decorremos aqui dentro da Bíblia, vamos e vimos que desde o início, Deus tem o plano para a família. Nós podemos ver que Deus começa no início ali, justamente com Adão e Eva. E Deus pretende fazer ali uma família com ele. Quando Deus chama Adão e diz, crescei e multiplicai. Crescei e multiplicai. Edificar nos dá a ideia de crescer. Edificar o que é? É você crescer. É você estar construindo. É você estar transformando. É você estar andando. É você não estar no mesmo lugar. Ali nós vimos que depois de Adão ali, nós vimos Deus agora chamando Abraão. Ali a casa de Abraão ali, ela foi edificada por Deus. Foi uma casa edificada por Deus, onde Deus chama Abraão. E ele chama para Abraão e edifica a casa dele tanto que chega para Abraão e diz o seguinte: olha para as estrelas do céu e conta elas para mim. Se é que as pode, assim será a tua posteridade. E a casa de Abraão ali começa a crescer, e da casa de Abraão Deus chama Isaac. E de Isaac, Deus chama Jacó e Esaú. Duas nações. Mas dentro dessas duas nações aqui, que crescem no ventre ali, da sua mãe ali, da esposa daquele homem, de Isaac,
nós vimos que da casa de Jacó, nós vimos que Deus ali a edifica, e da casa de Jacó, Deus chama 12 tribos da casa de Jacó. E nós estamos vendo que Deus só chama família. Deus conta com a família. E a história da nossa Bíblia vai falar dentro da família. A nossa história está falando, nós vamos chegar até lá. Vai falar que a nossa história, ela tem que ser edificada dentro da família. A minha família e a sua família. E nós observamos, irmãos, que da casa de Jacó ali, Deus ali, nós podemos ver, irmãos, que Deus conta com homens tementes a Ele, homens que obedecem os seus caminhos. Porque quando dentro da família, quando estava ali para ser do Senhor, para ser temor do Senhor, para aqueles que estão ali à roda, seguir o seu exemplo, tropeça, há um desastre muito grande. Mas Deus muitas das vezes tem planos que somente Ele compreende. E nós vimos, irmãos, que na compreensão de Deus, no trabalho de Deus dentro da casa de Jacó ali, Deus ali faz um trabalho onde nós muito bem conhecemos. No meio de 12 irmãos ali, Deus ali escolhe José para contar a história de Israel. E dentro da história de Israel, dentro da nossa família, dentro da família que é a família de Deus, acontece muitas das vezes que Deus está trabalhando e nós não compreendemos. E através de José ali, nós vimos que Deus chama ali, já era propósito de Deus, porque o Jacó ali, ele escolhe José como seu escolhido, e isso vai causar uma revolta no meio dos outros irmãos, mas Deus tinha um plano. E no plano de Deus, ali José é vendido como escravo, e ali tudo se cumpria um propósito de Deus. E José ser escravo para o Egito ali, nós observamos que dentro dessa escravidão, Deus tinha um propósito. Nós observamos que horas nenhuma Jacó amava José. Deus fez nada para poder livrar José, porque José precisava ser preparado para ali abrigar a família de Deus. Deus precisava de José para abrigar a família de Deus. Ou seja, aqueles que são da família de Deus não morrem. Aqueles que são da família de Deus, eles são abençoados, porque Deus tem um plano no meio da família. E através de José ali nós vimos que vem uma grande fome. E Jacó e sua família ficam ali desamparados, mas Deus não desampara os seus. Deus não desampara os seus de forma nenhuma. E no plano da família ali, Deus agora reúne a família toda ali juntamente com José. Era plano de Deus, porque era plano de Deus que o povo de Israel ia ali passar por ali. E dentro desse chamado de Deus de José, nós observamos que dentro daquela família, quando Deus os chama essa família para fora, a Bíblia vai nos falar que saiu mais de 600 mil homens, fora homens e mulheres. Olha como Deus edifica, como Deus constrói a família. Já saiu a família ali porque Israel era a família de Deus. Por isso que nós lemos aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E nós observamos, irmãos, que também nós que estamos aqui hoje, nós estamos aqui para construir. Nós estamos aqui, irmãos, dentro dos planos de Deus, para que nós sejamos também patriarca de uma família. Ou seja, Deus me deu uma família, e esta família precisa crescer. Essa família precisa ser edificada. Se eu sou chefe da minha família, essa família precisa ser multiplicada. Os meus filhos têm que olhar para mim, olhar para minha esposa, e eles veem alguém aonde eles possam estar crescendo, ser edificado por Deus, porque Deus conta com família. Então, se você está aqui hoje e você está sozinho na sua família, você precisa crescer diante de Deus. E no decorrer da Bíblia, nós vimos, irmãos, que chamando família, na família de Jessé, Deus chama Davi. E ali Deus faz planos para a família de Davi, se ele continuasse na sua presença.
E Davi foi homem temente a Deus segundo o coração de Deus. Mas nós observamos que apenas um erro de Davi, a família de Davi começou a ser desfeita. Então nós, irmãos, que no culto de família de hoje, nós somos chamados a uma responsabilidade, que muitas das vezes um erro nosso, que somos responsáveis pelas nossas famílias, muitas das vezes vem atos desastrosos por coisas que nós cometemos. Muitas das vezes nós estamos sofrendo, muitas das vezes nós temos filhos desviados, filhos afastados, e nós não sabemos que muitas das vezes pode ser algo que nós fizemos, e nós estamos pagando o erro, porque nós somos chamados para ser homens tementes a Deus. Porque a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, muitas das vezes, irmãos, nós que somos da família, se precisar nós chorar, nós choramos. Se precisar, muitas das vezes, nós clamar, nós vamos clamar. É claro que muitas das vezes nós passamos por dificuldade. Se precisar de nós pedir perdão, nós pedimos. Se precisar de muitas das vezes nós rastejar perante o Senhor, vamos rastejar, porque um simples erro de aquele que é chefe de família custa muito caro muitas vezes pelos filhos. Porque Deus constrói, mas Deus constrói. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Com os objetos, com os elementos do seu temor e da obediência do seu caminho. E não só no Velho Testamento, irmão, mas no Novo Testamento nós vimos muitos casos de Deus chamar famílias. Certa vez Jesus estava pregando ali e uma grande multidão, e seus discípulos chegou até ele, chamando ele e disse, mestres, os seus irmãos estão lá fora te chamando. Os seus irmãos estão lá fora te chamando. Jesus olha para a multidão e diz o seguinte, meus irmãos, meus pais, são aqueles que fazem a minha palavra, são aqueles que me seguem. Então nós observamos que nós que estamos aqui hoje, nós somos a família de Jesus. E para que nós sejamos a família de Deus, falando de casa também, irmãos, nós observamos nos atos simples, que muitas das vezes acontece no meio das famílias. Nós queremos que a nossa família ela seja edificada pelo Senhor, porque essas bênçãos que nós lemos aqui, irmãos, ela só acompanha quando a família ela é edificada. Quando ela é edificada, porque seria muito bom que nós vimos aqui que o Senhor é que dá o pão quando nós dormimos. Quando nós estamos tranquilos, é o Senhor que está provendo tudo para nós, porque senão seria inútil nós trabalhar. Nós vimos aqui, irmãos, que Deus faz promessas para os filhos. No capítulo 3, aqui a Bíblia vai dizer o seguinte, olha falando de família aqui, a herança do Senhor são os filhos. Eu não sei se os irmãos pensam igual eu, mas você que já passou dos 50, ou chegou nos 50, quando nós somos jovens, estamos conversando ali, casalzinho de novos, talvez o jovem, nós sonhamos ali, nossa, eu preciso comprar uma casa, eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar casa, eu preciso comprar sítio, eu preciso comprar fazenda. Não, tudo isso, irmão, Deus dá, Deus abençoa. Eu preciso comprar tudo isso, são tantos sonhos que nós temos, e quando nós conseguimos, como eu disse, você que já chegou nos 50, quando nós conseguimos isso, eu não sei se você pensa mim, você olha e pensa e fala assim, tudo isso vai ficar. O meu bem maior é meus filhos. Vocês já chegaram nessa conclusão? Você olha, já estou ficando velho, casa, carro, tudo que eu conseguir vai ficar aí. O meu bem maior é meu filho. E por causa disso, irmãos, há muitos pais, há muitas mães chorando. Porque vê a sua herança ali sendo dizimada. Agora observe comigo, filhos. Olha para você ver aqui o negócio aqui muito engraçado. A herança do Senhor são os filhos. Se eu penso assim, olho tudo que eu construí até hoje, que eu consegui até hoje, graças a Deus, eu vejo, não, para mim o mais importante é meus filhos, tudo aqui vai ficar. Agora o Senhor está dizendo o seguinte,
Os filhos estão pensando aqui, não, talvez muitos filhos estão pensando assim, esse velho aí vai morrer e eu estou preocupado com a herança dele. Não é assim que acontece, irmãos? Eu estou preocupado com a herança dele, mas nós vimos aqui que o Senhor diz que a herança do Senhor são os filhos que nós construímos. Enquanto os filhos estão pensando na herança que os pais vão deixar, o Senhor está dizendo assim, a minha herança. Oh, observam como isso é maravilhoso. O Senhor que construiu tudo, o Senhor que tem tudo, o Senhor que tem todo o poder, fala assim, esses filhos que você estão crescendo, estão edificando, são minha herança. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Porque tu pode pensar assim, eu estou transformando, eu estou produzindo algo que o Senhor considera como herança para Ele. Ou seja, enquanto os filhos estão preocupados da herança que o pai pode deixar, o Senhor pode deixar, está preocupado na herança que nós podemos deixar para Ele. Olha que Deus maravilhoso, irmão, se preocupa com alguém pecador, com alguém que são tão fraco, com alguém que pode falhar. Então Deus está contando com a casa. Porque nós podemos ver, irmãos, falando de casa também, o Senhor Jesus vai nos contar uma parábola que numa casa de um pai de família existia 2 filhos. Observe se tinha um pai, tinha uma mãe, tinha uma família. Falando de família, tinha 2 filhos. E os irmãos já conhecem a história que o mais novo chegou e disse, pai, eu quero a minha parte, eu quero a minha herança. Nós observamos que nem era aquele costume, mas aquele pai talvez, ele não pensou. A Bíblia vai nos dizer que ele simplesmente pegou e deu, repartiu os bens com aqueles 2 filhos, e o mais novo partiu ali. Nós observamos que naquela casa, o pai ficou. O pai continuou trabalhando. Nós observamos que naquela casa, o pai continuou com aquele filho que ficou. Continuou trabalhando. E aquele filho partiu para uma terra distante. A Bíblia vai nos dizer. E se nós pensarmos bem em história, nós não queremos aprofundar. Mas nós vamos pensar o seguinte, que aquele filho ele foi para uma terra tão distante, de tanta cidade que podia ir. Nós podemos ver que aquele filho, ele foi para uma terra que mais tarde, onde ele tinha gastado tudo, uma grande fome aconteceu ali. E quando a grande fome aconteceu ali, aquele filho já tinha gastado tudo. Aquele filho desejava ali comer até as bolotas do porco. São a Bíblia quem diz para se alimentar. Mas num determinado ponto ele se lembra, eu estou aqui padecendo, eu estou aqui sofrendo, mas na casa de meu pai, o menor lá está melhor do que eu. Na casa do meu pai, o menor lá está melhor do que eu. Ou seja, para nós que estamos aqui na casa, que estamos, aleluias, glória a Deus, oh glória a Deus, achando que nós somos tão pequenos, achando que nós somos tão pequeninos, tão humildes, que não valemos nada, aleluia, nós estamos com o Pai, nós estamos na casa. Mas aquele filho ali que foi para ali, a terra distante, observe também que o pai não procurou. O pai ficou na casa e podia procurar, onde que está meu filho? Porque ele poderia pensar, meu filho está passando dificuldade. Mas ele ficou na casa, ali construindo, trabalhando. Ele continuou trabalhando ali na casa. E naquele filho, um dia pensou, o menor na casa do meu pai está melhor do que eu. Eu vou voltar para a casa de meu pai. E ele pensou, eu vou chegar lá e vou humilhar. Eu vou chegar para o meu pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado o teu filho. Mas, para surpresa, irmãos, aquele pai que continuava trabalhando com o filho ali, já estava o esperando.
já estavam esperando. Aquele pai continuava trabalhando. Então eu quero concluir esta palavra aqui. O pai não procurou. O pai não procurou. Aquele filho que percebeu. Também nós podemos ver e não podemos afirmar, mas nós podemos imaginar que por ele pedir a herança, talvez nós, que estamos aqui hoje, que temos filho desviado, afastado dos caminhos do Senhor, e você vê que ele está partindo para uma terra muito distante, que ele está partindo para uma terra, para um lugar muito distante. E talvez você esteja igual aquele pai de família ali na casa, trabalhando. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Quando a fome chegar para ele, aleluia. Como a fome chegar naquela terra, quando a fome chegar naquele lugar, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ela vai voltar para a casa do pai que está trabalhando. Sabe por quê? O trabalho de um pai não é em vão no Senhor. A Bíblia vai dizendo em 1 Coríntios 15, 58, do final, todo trabalho não é vão. Então o trabalho não é vão. O pai de família ficou aqui tranquilo esperando. E o trabalho de um pai de família que trabalha para a família, um trabalho de um pai que às madrugadas ora, Senhor, traz o meu filho. Senhor, se o meu filho estiver numa terra distante, traz ele. Se o meu filho estiver com fome, traz ele. É trabalho no Senhor. Se você continua no trabalho, no temor do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, que você é um homem mais bem-aventurado, mais que feliz, sabe por quê? Porque você está temendo ao Senhor, e o temor do Senhor, que é a obediência, não é em vão. Agora, aqueles que temem ao Senhor também, irmãos, ele tem uma fé viva, ele tem uma fé que vai crescendo a cada dia. E dentro dessa fé que cresce a cada dia, cresce mais a confiança. Cresce mais a confiança. Então, se você está aqui nessa noite e você se encontra afastado do caminho do Senhor, eu vou te dizer uma coisa: não espere que a fome, não espere que a dificuldade chegue até você. Sabe por quê? O trabalho que teu pai fez, o trabalho que a tua mãe orou, nas madrugadas, buscando por você, não vai ser em vão. E quando a fome chegar, que você ficar desesperado, não espere que a enfermidade chegue para que você volte. Não espere que a enfermidade chegue para que você sinta como aquele jovem desamparado, desejando comer até as bolotas do inferno, comer até as bolotas dos porcos. Eu quero te dizer uma coisa: volte, porque o trabalho que teu pai fez na tua casa não fica em vão para o Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor nessa noite. Mas nos salmos que nós lemos, irmãos, algumas promessas para vocês que são mães. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Videira em Israel seria símbolo de abundância, seria símbolo de riqueza. A videira em Israel é citada em vários momentos porque era sinal de riqueza, de muita riqueza, era sinal de prosperidade, era sinal de tudo. Aleluias! E nós vimos, irmãos, que a esposa também, falando de casa, falando de família, aquela que teme ao Senhor, a promessa do Senhor seria como ela fosse uma videira frutífera, com teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da casa. Ou seja, irmãos, para mim que sou pai, para você que é mãe, uma coisa que nós temos que aprender, irmãos: Deus está prometendo, mas nós temos que tomar posse. Aleluias. Se a Bíblia está dizendo aqui, justamente vai dizer que ela seria como uma videira frutífera. Aleluias, glória a Deus.
Se ela pedir fruto, Deus vai dar. Aleluia. Se ela pedir fruto, Deus vai dar. Agora imagina uma mãe à roda da mesa, que essa que é como uma videira frutífera. É sinal de prosperidade. É sinal daquela mãe que constrói. É sinal daquela mãe que pede prosperidade para sua casa. É sinal daquela mãe que, se seu filho está afastado, se seu filho saiu, ela se preocupa, ela pede ao Senhor, ela busca em torno de teus filhos. Nós vimos aqui que ela será como uma videira frutífera. Agora, falando do culto de família, irmãos, nós observamos o seguinte, que no dia que nós vivemos, irmãos, eu sou capaz de afirmar que nós estamos vivendo praticamente em Sodoma e Gomorra. E nós, pai e nós, mães, nós temos que estar convivendo. Os nossos filhos, irmãos, estão vivendo numa terra praticamente que nós podemos chamar de Sodoma e Gomorra, onde o pecado tem afastado nossos filhos. Os nossos jovens, eles têm sido bombardeados com tudo o que acontecia ali em Sodoma e Gomorra. Mas no meio de Sodoma e Gomorra tinha a família de Ló ali. E neste mundo chamado Sodoma e Gomorra, nós estamos vendo cada vez mais, irmãos, o pecado, oprimindo principalmente os jovens. Aonde nós estamos vendo, irmãos, cada vez mais o número do divórcio crescendo, aumentando. Um Deus que nós vimos aqui que chama a casa, que edifica a família, essa família sendo edificada no mundo que nós estamos chamando de Sodoma e Gomorra. O que é isso? Aí eu te pergunto, aonde que está aquele que teme ao Senhor? E o mais importante, anda nos seus caminhos. Então, família do Senhor que está aqui nessa noite, nós precisamos redobrar a atenção. Porque tudo que está nos acontecendo, irmãos, a natureza nos dá sinais. Tudo que está acontecendo aqui, irmãos, é para que nós ficamos vigilantes. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos, e a salvação maior vai ser dentro da família. E não está tendo tempo mais. Não está tempo mais desse mundo que nós estamos aqui chamado Sodoma e Gomorra. De tanto que o pecado tem crescido. Para aquele filho que afastou para uma terra distante. Conseguir livrar do pecado. Conseguir livrar de tudo aquilo que tem cercado a humanidade nos últimos tempos. Mas nós que somos da família aqui, irmãos, nós vemos que o salmista vai nos dizer aqui, irmãos, que como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Nós, irmãos, que somos pais, que somos líderes, que estamos na casa, nós precisamos, irmãos, construir, deixar que o Senhor edifique. Mas para que isso aconteça, nós precisamos andar no caminho do Senhor. Porque tem pai que ele até teme o Senhor, mas não anda no caminho do Senhor. Tem pai que até teme ao Senhor, mas dá tanto mau exemplo dentro de casa, que os filhos não querem seguir o exemplo dos pais. Então, se você é pai de família, você que está aqui nessa noite, e você não edificou, você não cresceu, seus filhos não querem vir para a igreja, eu posso te perguntar, porque eu estou aqui, fui chamado para pregar, será que não é culpa sua?
Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Porque nós vimos de família que teve toda a promessa, mas através de um pecado, como foi de Davi, a família começou a ser dizimada. Filho matando filhos, irmão matando irmão. E ali nós vimos que tudo começa através daquilo ali. E muitas das vezes nós que somos pais, se nós não andarmos no caminho do Senhor, muitas das vezes, como diz, na presença do Senhor, para que nós não atrapalhemos a nossa casa, nós temos que pensar muitos. Para que nós podemos andar assim no caminho. O que é andar no caminho do Senhor? É o temor de Deus acompanhado da obediência das leis. É andar no temor do Senhor. E muitas das vezes nós pensamos, uma vez, 2, 3 vezes, ao invés de responder, xingar, maltratar, dar mau testemunho dentro de casa, porque isso faz com que aquela casa que seria edificada, ela é destruída. Se nós estamos aqui e filho nenhum nosso não quer nos acompanhar, irmãos, é hora de nós lamentarmos diante de Deus e chorarmos. Porque o Senhor conta com família. O Senhor diz: crescei e multiplicai. E nós precisamos multiplicar a casa do Senhor. E filhos que talvez muitas das vezes também, por sua obediência, por você não acreditar no temor do Senhor, se afastou também. Mais uma vez eu afirmo, o trabalho do teu pai e da tua mãe na tua casa não foi em vão. E não será em vão. Sabe por quê? Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoa desde o Senhor, para que veja a prosperidade de Israel durante os dias da sua vida. Verá os filhos de teus filhos. Você não pode dar glória para essa promessa? Aleluias. Aleluias. O filho do meu filho eu já vi. Verá os filhos dos teus filhos. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Verá os filhos dos teus filhos, aleluia. O Senhor abençoa desde Sião. Uma família que está aqui. Nós precisamos, para que nós alcançamos essa bênção. Aleluias, glória a Deus. Para que veja a prosperidade. Para que veja a prosperidade. Aleluias. Para que veja a prosperidade. Para que veja prosperidade durante os dias da sua vida. Para que você não chore. Aleluia. Para que você não ande chorando. Porque é a palavra que está dizendo, eis que é feliz. Porque bem-aventurado é mais que feliz. A esposa é como a videira frutífera. Então nós temos que olhar para a nossa casa, para a nossa mesa, para os nossos filhos aqui e olhar. Senhor, obrigado por esse filho obediente. Senhor, obrigado por esse filho que teme ao Senhor. Senhor, obrigado por esse neto que vai crescendo. Senhor, obrigado, Senhor, pelas condições, sim, de estar cuidando deles. Obrigado, Senhor, pela prosperidade da minha vida. É a esposa, é o pai, em roda da mesa ali, feliz, alegre. Então nós concluímos aqui, irmãos, que a família de Deus tem que ser uma família alegre, tem que ser uma família feliz. Tem que ser uma família abençoada, tem que ser uma família que você próprio olha assim, aleluia. Imagina Jacó olhando aqui para os 12 filhos. Oh, glória. Todo mundo está querendo ter um só. Hoje, 2. Mas imagina Jacó, agora era o costume naquela época. Hoje talvez não, sentar todo mundo em volta da mesa. Ali, imagine hoje, vamos dizer no dia das mães, dia dos pais, que senta todo mundo em volta da mesa ali. Aleluia, e todo mundo na felicidade. Oh, papai querido, eu te amo, meu pai, eu te amo, minha mãe, ali na volta ali. Todo mundo feliz ali naquele negócio ali. Ali você olha assim, Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe aonde eu vi isso, irmãos? Aonde eu estava fazendo caminhada ali embaixo ali, e várias barracas de lonas,
ali de baixo, aquelas pessoas dormindo ali, e eu falando com o Senhor, Senhor, lona esquenta. Lona esquenta. E esse pessoal aqui de baixo, lá em casa eu tenho ventilador de teto, eu tenho ventilador do lado, aleluia, tem ventilador no teto, ventilador do lado, tudo no conforto. A hora que você vê o conforto que você dá, você vai entender que você está, você vai entender essa palavra aqui. Você vai ver o seguinte: eu sou mais do que feliz, aleluia, porque eu tenho uma casa construída, transformada. E até meu filho, que se encontra um pouco afastado, vai voltar. Porque a promessa de Deus, irmãos, pelo que nós estamos vendo aqui, ela nunca falhou e ela nunca vai falhar. Ela nunca falhou e ela nunca vai falhar. E o salmista vai nos dizer aqui que bem-aventurado todas as vezes que nós lemos isso aqui, nós vamos parar. Ou na hora que nós pararmos para não observar, como diz os irmãos que eu observei, Senhor, eu sou mais que feliz, aleluia. Eu posso dizer, eu sou uma pessoa bem-aventurado, porque nós olhamos aqui, irmãos, assim, nós vimos assim, como são felizes. E hoje eu posso olhar aqui, está faltando só meu filho e minha netinha. Eu olho ali, está a minha esposa, minhas 2 filhas. E tem praticamente 2 genros aqui. Aleluia. Oi? Questão de tempo. Olha que família feliz. Eu sou o mais bonito da casa, mas tudo bem. Eu sou o mais bonito deles aqui. Mas eu sou bem-aventurado porque nós olhamos assim, irmãos, graças a Deus, e vimos assim. É por isso que nós compreendemos essa palavra aqui. E nós temos que compreender. E nós não podemos, irmãos, aprender, irmãos, ao invés de nós começarmos a reclamar. Porque a reclamação, a murmuração, irmãos, ela atrasa as nossas vidas. Por mais que esteja de dificuldade, por mais que nós encontramos na dificuldade, hoje nós saímos daqui pensando, Senhor, a tua promessa não falha. E eu tenho que ser um bem-aventurado. A minha família tem que ser uma bem-aventurada, aleluia. Eu tenho que chegar, a minha esposa tem que ser como videira verdadeira em volta da casa. Ou seja, ela tem que dar fruto, ela tem que trazer prosperidade. Nós temos que olhar isso aqui e ver em nossa casa. Se não tiver, irmãos, está faltando algo. Se está faltando, quem dá é Deus, quem promete é Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluias. Oh, glória a Deus. E as horas já foram embora, irmãos, e eu quero parar nesse momento aqui. E como pai de família e servo de Deus, eu quero te dizer uma coisa. Aleluias. Se encontra alguém nessa noite aqui que não aceitou Jesus Cristo na sua vida,